Ora então, boa noite. Eu sei, eu esqueci-me de fazer o recap do último vídeo que fizemos do último fim de semana desportivo. Vê se depois de fazer upload do vídeo, querem saber a melhor parte. Já tinha feito o vídeo. Estava mutado. Ou seja, eu falei 15 minutos para o Tota. Sem grandes demoras. Amanhã é Liga das Nações. É dia de Liga das Nações, aliás. Já tivemos seleções a jogarem hoje, sub-19, sub-17, já tivemos Campeonato do Mundo de Qualificação. Neste caso, do lado africano, sem grandes demoras. Do lado africano, como podem ver. Mais sub-17. Amanhã é um dia recheadíssimo. Vamos ter América do Norte e Central, Liga das Nações lá da Terra, Estados Unidos com o Panamá. Vamos ter apuramento para o Campeonato do Mundo, a vertente América do Sul também a começar. Atenção, no vídeo não vai ter nada sobre este Brasil-Colômbia, Peru-Bolívia ou este Paraguai-Chile. O que tiver será no Telegram. Poderei ou não explicar a entrada que fizer, portanto passem por lá. Há muita jogo no continente africano, estou fora. Vamos falar aqui um bocadinho da Liga das Nações, Liga A, e daqui das promoções, ok? Manutenções ou despromoções e promoções. Tem aqui alguns jogos amanhã de Liga das Nações. Não esquecer uma coisa importante: são todos a duas mãos, ok? São todos a duas mãos, tenham atenção a isso, sem grandes demoras. Olhando aqui ao que foi os últimos jogos, deixem-me só abrir aqui a minha cábula já prontamente feita, que, né, para não estar a dizer de cabeça, porque eu sou horrível a dizer coisas de cabeça. Portanto, a Holanda vai jogar com a Espanha, vai receber a Espanha na primeira mão. Não se esqueçam, isto é a duas mãos, é a primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações, digamos a divisão máxima, para passar à Final Four. E temos uma Espanha que vem do. Ora bem, não perde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jogos. Olhando só ao registro mais próximo, nós temos que foi a Liga das Nações. Começou com o empate com a Sérvia, 0-0 fora, ganhou a Suíça 4-1, ganhou em casa a Dinamarca 1-0, ganhou a Sérvia em casa 3-0, ganhou a Dinamarca 2-1, ganhou a Suíça 3-2. Se repararem, só não marcou no primeiro jogo, de resto marcou sempre, e tirando o primeiro e o terceiro jogo, sofreu sempre também um golinho. Pode ser aqui um dado interessante. Os Países Baixos, por sua vez, que no Campeonato do Mundo caíram aos pés, no Campeonato do Mundo, desculpem, no Campeonato da Europa caíram aos pés da Inglaterra na altura, começaram a Nations League a ganhar 5-2 à Bósnia, empataram com a Alemanha 2-2, empataram com a Hungria uma bola, perderam na Alemanha 1-0, ganharam quase a Hungria e com a Bósnia empataram a um igual. Se repararem, sofreram em todos os jogos e marcaram em quase todos, excetuando a derrota com a Alemanha. Está também, a meu ver, interessante. Mais do meio a 1.30, acho que pode ser interessante. Se eu bem me lembro, empate ou vitória da Espanha, tendo em conta que isto é a duas mãos e poderá haver um maior risco de exposição da Holanda, vou-lhe sempre chamar Holanda, a jogar em casa sabendo que depois há uma segunda mão que é fora do seu terreno. Empate ou vitória da Espanha com mais de um gol e meio no Bet Builder, numa casa vocês conhecem, Telegram está lá tudo isso descrito, onde é que vocês podem ver essa odd, dá uma odd de 1.85 ou 86, pode ser um modo interessante para amanhã. Avançando já aqui para o nosso Itália-Alemanha, não se esqueçam, fazendo aqui um parênteses, ah, sou, digamos, apostador recreativo, estou a tentar, gosto imenso de futebol, consumo imenso futebol, gosto de dizer que entendo um bocadinho da coisa. Vejo muito futebol, mas ainda dentro deste mundo do que é apostas ainda erro alguma coisa. Felizmente até temos feito boas análises dos jogos no que toca aos vídeos, as coisas até têm mais ou menos corrido bem nesse campo. Tenho falhado um bocadinho mais quando estou, digamos, a analisar o momento e interpretar o mercado em live, mas cada coisas vão lá, ninguém nasce ensinado. E no que toca a este mundo de apostas, neste caso futebol, apostas e seleções, ainda estou assim um bocadinho claramente peixe fora d'água. É um mundo que me assusta um bocado no que toca a seleções, porque jogam de 3 em 3 meses, os jogadores que estão numa convocatória e que jogam, a seleção pode estar a jogar de outra forma com outros jogadores, e há sempre esse peso. Isto são jogos com a duas mãos, digamos, a eliminar, também tem o seu peso. Portanto, atenção a isso. Itália. Itália que nesta Nations League começou super bem, ganhou em casa da França 3-1, ganhou a Israel 2-1, empatou em casa com a Bélgica 2-2, depois de estar a ganhar 2-0, ganhou 4-1 a Israel, ganhou a Itália, ganhou na Bélgica fora e foi perder em casa com a França na última partida. Curiosamente, depois de ter ganho em casa da França 3-1, foi perder em casa 3-1. Os nossos amigos alemães que fizeram um campeonato da Europa que só caíram aos pés da Espanha, na altura, já a Itália fez um campeonato da Europa muito aquém, venceram 5-0 a Hungria, 2-2 com a Holanda, 2-1 com a Bósnia-Herzegovina, coitada desta Bósnia, já foi boa. Ganharam 1-0 à Holanda, ganharam 7-0 à Bósnia e empataram igual na Hungria. Como podem aqui reparar, marcaram sempre. Marcaram em todos os seus jogos. Todos os seus jogos eles marcaram. Mais do meio está 1.33. Se quiserem arriscar no ambas marcam 1.77, não me parece descabido, sinceramente. Tendo em conta a facilidade com que as equipas tiveram em marcar e em sofrer.
A Itália poderá ter um jogo um bocadinho mais de paciência e de expectativa, tendo em conta que tem a primeira mão em casa e sabe do poderio que está do outro lado. Poderá ser claramente o inverso. Temos uma Itália a querer claramente desde cedo mostrar que, ao que vem. Podemos também jogar com isso. E se a Itália for nessa perspectiva de mostrar ao que vem, até podemos ter um jogo mais aberto que ao previsto. Isso pode ser bom até para o mercado live. Croácia com a França. Há uma boa odd para amanhã, mas se calhar ainda hoje sairá no Telegram prés para amanhã, uma ou duas prés talvez mais uma ou duas prés amanhã, vamos ver. Talvez façamos uma coisa engraçada, tendo em conta a análise que temos aqui a fazer e que vamos estar ainda a fazer e que eu já fiz previamente. Uma brincadeirazinha, uma múltipla ou duas, mais para a malta recreativa, um bocadinho mais como eu. Brincar um bocadinho, que às vezes também precisamos de brincar um bocadinho com as situações e vibrar um bocadinho com os jogos de uma maneira diferente, uma ou duas múltiplas. Mas está, entradas em pré simples ou uma dobra, constante aqui alguns mercados, já sabem estes mercados que estou a falar, está toda a informação no Telegram. Talvez isso saia já no Telegram ainda hoje, depois de sair o vídeo. Croácia com a França. Nossos amigos franceses tiveram uma Nations League e uma Campeonato Espanhol, o Campeonato Europeu caíram só aos pés da Espanha, depois de dominarem Portugal. Na Nations League começaram a perder de forma pesada com a Itália em casa 3-1, venceram a Bélgica por 2-0, ganharam no terreno de Israel 4-1, venceram a Bélgica fora 2-1, empataram em casa com Israel 0-0. Isto foi um jogo, minha Nossa Senhora. Acredito que muita gente tenha-se passado com este jogo, foi um jogo que teve de tudo. Ganharam em casa da Itália na última partida por 3-1. Croácia, que teve no grupo Portugal, perdeu com Portugal 2-1, venceu a Polónia 1-0, venceu a Escócia 2-1, desculpem. Com a Polónia 3-3 fora, com a Escócia perdeu 1-0 fora e em casa empatou com Portugal uma bola. Reparem que em casa não perderam nenhum jogo. Certo que o jogo de Portugal tem muito que se lhe diga, mas não perderam nenhum jogo. Aspecto importante. Mais do meio a 1.30. Não me parece também descabido. Ambas ou mais do meio 1.55. Aqui um bocado na perspectiva de uma Croácia a expor-se naquela vertente de joga em sua casa, sabe que poderá usar essa questão para a questão de. Não é, agora estou a cometer uma redundância. Usar essa questão para tentar tirar partido e levar, quem sabe, levar uma vantagem para terras francesas, sabe do poderio que está do outro lado, coletivamente, individualmente a França é superior. Esta Croácia já não está com aquela força, a geração, digamos, já chegar ao seu fim, por assim dizer, já não está com aquela força de outros anos em que tínhamos uma Croácia muito forte, com muita qualidade. Não é à toa que chegou, por exemplo, meios finais ao final do Campeonato do Mundo da Rússia, se não estou em erro, 2018. Corrijam-me se estiver enganado. Portanto, não será descabido até pensar num ambas neste jogo, mas acho que esta odd do ambas ou mais do meio ajuda-vos a fugir aqui a alguns possíveis cenários. O mais do meio se der então 1.30, fugindo assim um bocadinho a empates ou vitórias. O empate ou vitória da França está a 1.28, se querem juntar com alguma coisa. Também não parece propriamente descabido. Não se espantem se eu mandar se aqui os nossos palpites e apostas, se calhar as apostas mais depressa correm melhor do que propriamente os palpites, porque seleções, jogos a eliminar, duas mãos, momentos das equipas, momentos dos jogadores que são convocados, tudo isto tem o seu peso, portanto vocês lembrarem-se disso. Os nossos portugueses contra os nossos amigos do bacalhau da Dinamarca. Portugal, que teve uma Nations League irrepreensível, só ganhou e nunca perdeu, ou seja, o máximo que fez foi empatar. Portanto, não é só ganhou, teve 4 vitórias e 2 empates em guia. Começou a vencer a Croácia por 2-1, uma vez a Escócia por 2-1, venceu na Polónia por 3-1, empatou na Escócia a 0, ganhou a Polónia 5-1, empatou na Croácia a 1 bola. Olhem aqui um dado estatístico curioso. Olhando à Nations League, só não sofreu e não marcou no jogo, ficou a 0 com a Escócia. De resto, marcou e sofreu sempre. Há aqui alguns jogos com o Roberto Martínez que nós nos fizemos valer da nossa maior mais-valia individual, que deu uma mais-valia coletiva e trouxemos a vitória, digamos, no bolso. Há aqui alguns jogos que deveríamos ter jogado melhor e que não o fizemos. No próprio europeu acabou por ficar um bocadinho aquém, por assim dizer. Portanto, olhando aqui ao Dinamarca-Portugal, o ambas ou mais de 2,5 a 1.60 acho que tem muito valor, sinceramente. Se querem entrar só no ambas, podem entrar, mas acho que o ambas ou mais de 2,5 a 1.6. Eu sei que olharmos, imaginemos que há 2 golos de Portugal, estamos a pressupor que para vir à aposta, se não vier um gol da Dinamarca, precisamos de um terceiro gol de Portugal. Dinamarca joga em casa, um bocadinho à margem da Croácia, joga em casa, força dos seus adeptos, sabe que do outro lado, Cristiano Ronaldo e companhia têm mais qualidade individual, mais qualidade coletiva. Esta Dinamarca tem matéria-prima para causar problemas a Portugal e para pôr Portugal em xeque. Sabe que terá que fazer um belíssimo jogo. Um bocadinho a mais um jogo que fez com a Espanha em casa, por exemplo, na Nations League, para conseguir trazer um resultado positivo para Portugal. Acho que o jogo em Alvalade. Portanto, podemos estar a contar até numa maior exposição da Dinamarca em casa,
expondo-se mais à transição expondo-se mais à transição ofensiva de Portugal, deixando espaço nas suas costas, por exemplo. Digamos que a defesa da Dinamarca não é propriamente os jogadores mais ágeis e mais rápidos do mundo. Portugal poderá ter benefício disso. O Rafael Leão, se jogar, o próprio Ronaldo, que apesar de ter 40 anos, ainda consegue fazer os seus sprints. A inteligência do meio campo português de encontrar os espaços. Portanto, não me parece propriamente descabido esta odd que eu falei. Avançando aqui um bocadinho para 2 jogos. A Turquia com a Hungria e a Áustria com a Sérvia. Vocês já vão perceber o porquê do que eu vou falar. Acho que as odds até estão mais ou menos parecidas. Nós temos uma Hungria que a jogar fora de portas tem sido algo premiável. Na Nations League só venceu a Bósnia, por exemplo. No Campeonato da Europa, sempre que apanhou adversários de maior mais-valia, acabou sempre por perder e sofrer 1 ou 2 golos. Nesta Nations League começou a levar 5-0 da Alemanha fora, foi empatar em casa com a Bósnia, empatou em casa com a Holanda, faz valer muito o aspecto casa, ganhou fora, curiosamente, à Bósnia, fora foi perder com a Holanda, peço desculpa, por 4-0, e empatou em casa com a Alemanha a 1 bola. Temos depois uma Turquia que teve um campeonato da Europa até bastante aceitável, tendo em conta a realidade da mesma, e fez muita vida dura à Holanda na fase eliminar. Começou a empatar a 0 no País de Gales na Nations League, venceu a Islândia por 3-1, venceu o Montenegro por 1-0, venceu a Islândia novamente por 4-2, empatou com os Países de Gales a 0, curiosamente nunca marcou os Países de Gales, e perdeu no último jogo com o Montenegro por 3-1, uma equipa que tem alguma facilidade em marcar. Turquia tem muita qualidade individual, sobretudo meio campo para a frente, mas é uma equipa extremamente kamikaze, ataca com muita gente, a tração defensiva fica a ser muito exposta, fica a ser muito dada a isso. Uma equipa que é propícia a erros na sua defesa. Curiosamente, uma Hungria que faz mais valer da sua capacidade defensiva, aposta muito na transição e no jogo mais direto. Sinceramente, ambas ou mais 2,5, porque nem uma equipa nem outra tem perfil de pensar muito no jogo a seguir e na eliminatória. E depois é um ambiente de escada de turcos contra húngaros. A questão extra-futebol, tendo em conta a exposição que poderá haver até de uma própria Hungria, de uma própria Turquia a jogar em casa e de uma Hungria um bocadinho mais na expectativa, tentando aproveitar bem o contra-ataque. A Turquia é uma equipa que no europeu, apesar de ter um treinador italiano, teve sempre um bocadinho uma incapacidade de não se expor na componente defensiva. Eles vão muito atrás do golo e posicionam-se muito, atacam com muito. Portanto, podem jogar um bocadinho por aí. E mais ou menos no mesmo raciocínio, vamos aplicá-lo à Áustria. A odd que eu estava a falar de Turquia e Hungria, ou ambas ou mais de 1,75, e é a mesma odd, pelo menos estava, para a Áustria Sérvia, ambas ou mais de 1,75. Porquê? A Sérvia é uma equipa que vive muitos problemas internos no que toca ao grupo, no que toca à forma como. E nós vimos isso no europeu: o treinador a encostar jogadores a reclamar do treinador nas flashes, andarem a reclamar constantemente em campo, não venceram nenhum jogo no Campeonato da Europa, começaram a empatar com a Espanha, deram um início minimamente cedo, mas depois perderam com a Dinamarca, ganharam a Suíça, mas depois levaram 3 da Espanha, empataram com a Suíça, empataram em casa com a Dinamarca a 0. É uma equipa que tem qualidade individual para mais, mas tem muitas dificuldades em criar jogo ofensivo e caudal ofensivo suficiente para fazer valer da sua mais-valia individual, porque a coletiva não tem estado lá. Uma Áustria que consegue ser mais forte coletivamente, ok? E tendo em conta uma Sérvia que pode em algum momento se desposicionar e desproteger-se neste jogo, ambas ou mais de meio 1,75 também não me parece descabido. Uma Áustria que até fez um campeonato da Europa e bateu-se muito bem contra uma França, bateu-se muito bem contra os Países Baixos, muito bem, caiu às mãos da Turquia num bom jogo. Começou a empatar com a Eslovénia a 1 bola, perdeu com a Noruega 2-1, 4-0 ao Cazaquistão, ganhou 5-1 em casa à Noruega. Portanto, eles têm qualidade. Okay? A Noruega é uma seleção, okay, não é nenhum bicho-papão, mas já começa a ter também uma qualidade para tentar, digamos, acompanhar o poderio, por exemplo, de uma Dinamarca no que toca aos países nórdicos. Ganhou ao Cazaquistão 2-0 e depois empatou em casa com a Eslovénia 1 bola. Olhando assim só muito por alto para aqui para 2 partidas, Grécia com a Escócia e depois a Ucrânia com a Bélgica. A Grécia que até fez uma Liga das Nações super interessante e quem sabe até a mais do que era suposto. Venceu a Finlândia por 3-0, venceu na República da Irlanda por 2-0, venceu a Inglaterra por 2-1, venceu a República da Irlanda por 2-0, só perdeu com a Inglaterra 3-0 e foi o único jogo que não marcou nos outros jogos todos. Venceu na Finlândia a 2 bolas. Uma Escócia que começou mal esta Nations League, fez um europeu horrível, okay? Fez um europeu horrível, só empatou um jogo. Perdeu com a Polónia, perdeu com Portugal, perdeu com a Croácia, empatou com Portugal em casa, venceu a Croácia em casa e foi ganhar à Polónia por 2-1. Novamente jogo em casa, acredito que a Escócia vai tentar levar isto para a Escócia e tentar defender e aguentar o empate e a pensar até se empatar estamos bem.
entrar em diretos na vitória, por exemplo, do empate ou vitória da Grécia não me parece descabido. Mais do e-mail 1.44 também não me parece nada descabido. Lembrei-me agora do modo que eu não vos falei para a Áustria-Sérvia, entrar direto na vitória da Áustria a 1.80. O empate ou vitória está a 1.20 ou 1.20 e poucos. Não me parece nada, duas odds também descabidas. Finalizando só aqui na questão da Ucrânia com a Bélgica, mais 2,5 1.91. Porquê? Bélgica tem tido problemas gritantes também internos, quase um bocadinho à margem da Sérvia, conflitos entre treinadores e jogadores que renunciam à seleção por causa do treinador, por causa dos jogadores que lá estão. Teve um campeonato da Europa, a Bélgica, muito aquém, a jogar um futebol muito paupérrimo. Começou a Nations League a ganhar Israel 3-1, mas depois perdeu com a França, empatou com a Itália, depois estava a perder 2-0, mas foi perder com a França em casa, perdeu com a Itália, perdeu com Israel também. Já por si só, a Ucrânia fez um europeu dentro das suas capacidades, vamos dizer, aceitável, venceu e empatou um jogo, o outro perdeu. Tivemos uma Ucrânia que começou a perder esta Nação por 2-1, com a República Checa ficou 3-2, ganhou a Geórgia 1-0, empatou com a República Checa a 1, empatou com a Geórgia a 1 bola e venceu na Albânia 2-1, como podem ver. Marca e sofre sempre apenas num jogo, não sofreu, o resto marcou e sofreu sempre. Portanto, mais de meio a 1.91. Acredito que a Bélgica faça-se valer da sua mais-valia, da sua fúria, da sua capacidade individual de ser superior à da Ucrânia, mas é a duas mãos, novo treinador na Bélgica, novamente quisilas entre jogadores, que há uns que renunciam à seleção porque o selecionador anterior foi embora e este veio e não convocou, essas coisinhas todas. Isso também tem o seu peso neste contexto. Portanto, ainda hoje, malta, se calhar sairão no Telegram algumas entradas para amanhã, ok? Uma ou duas, talvez, aproveitando aqui um bocadinho aquilo que estamos a falar. Amanhã talvez acrescentemos mais uma ou duas. Portanto, fiquem atentos. O Telegram está na descrição. Vou estar naquela outra plataforma, qual não podemos dizer o nome, ao melhor estilo do Voldemort, senão ele aparece. Neste caso aparece, é o algoritmo que manda-nos para estar nos YouTubes. Amigos, toda a informação destas odds, toda a informação destes casos que eu estou-vos a falar está no Telegram. Passem por lá, juntem-se lá. Já sabem, estou na minha fase de aprendizagem deste mundo das apostas. Vou errar bastante. Felizmente também já acerto bem algumas coisas. Outras que erro, tenho que aprender com elas e entender porque é que errei. Portanto, amigos, vemo-nos no próximo vídeo.